Opa, tudo bem? Hoje eu queria bater um papo com você sobre imunidade mental. Se hoje você, quando senta para estudar, senta para trabalhar, fazer alguma atividade, às vezes você não consegue perceber nenhum motivo de que você simplesmente não consegue se concentrar, não consegue ter foco, não consegue ser produtivo naquela tarefa. O que acontece é que nós temos basicamente 3 níveis de energia que a gente sempre tem que estar controlando. O primeiro nível, o mais óbvio de todos, é a energia física. Se você não se alimentar bem, se você não dormir bem, se você não cuidar do seu corpo, provavelmente você não vai ter energia para poder ter um dia produtivo, por exemplo. O segundo nível de energia é a nossa energia emocional. Como que você lida com as suas emoções, a sua inteligência emocional? Você sabe lidar com as emoções tanto positivas quanto negativas da maneira correta? Quando nós não conseguimos lidar da maneira correta com as nossas emoções, elas acabam nos atrapalhando ao invés de nos ajudar. Aqui, quando a gente fala em emoção, pode ser tanto emoções relacionadas ao passado, então você tem às vezes algum trauma do passado, você tem alguma coisa que aconteceu no seu passado que está influenciando negativamente você no presente, como também algo do futuro, qual que é a sua perspectiva do futuro, aquilo pode gerar também uma emoção positiva ou negativa. E mesmo uma emoção positiva, só que ela descontrolada, ela gera ansiedade e acaba não sendo benéfico para você também. Mas eu quero conversar com você nesse vídeo sobre o terceiro tipo de energia, que é a energia mental. Como que você desenvolve uma imunidade mental para você garantir que você esteja com o seu cérebro sempre preparado quando você mais precisar dele? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional ou inclusive nos seus estudos. E com isso eu quero falar com você de 4 elementos que você tem que começar a levar em consideração no seu dia a dia. O primeiro elemento é você desenvolver hábitos produtivos. Começa a analisar no seu dia a dia, principalmente quando você está em casa, quando você está naquele momento que você tem total decisão do que você tem que fazer e do que você não vai fazer. Começa a perceber o porquê que você faz uma tarefa e porquê que você deixa outra tarefa e você deixa ela de lado e você acaba não fazendo. Por que algumas pessoas, elas sentam, elas leem um livro, elas estudam um treinamento, elas vão para um curso, elas vão para uma palestra? Por que essas pessoas se desenvolvem enquanto outras pessoas chegam em casa e simplesmente ligam a TV e começam a assistir, maratonar uma série, começam a assistir um filme, começam a assistir noticiários na TV? Nada de errado com isso, mas comece a perceber exatamente quais são os motivos que você faz uma coisa e quais são os motivos que você deixa outras coisas de lado e você não faz essas outras coisas. Por que eu tô falando isso? O que acontece é que normalmente nós temos motivos emocionais que são justificados por algo racional. Em outras palavras, às vezes você ficar 4, 5 horas assistindo uma série, você está querendo compensar algo que não está tão legal assim na sua vida. E por isso você não vai ler um livro, por exemplo, nesse exato tempo que você ficou assistindo aquela série. Como eu falei, não tem nada de errado você assistir um Netflix, você assistir um filme. O que acontece é que você tem que saber exatamente o porquê que você está fazendo aquilo. Se você deixar claro para você que você está naquele hábito simplesmente por motivo de lazer, tá tudo bem por isso. Você tem esse direito. Mas só que na grande maioria das vezes a gente faz muita coisa no nosso dia a dia simplesmente para compensar algum outro ponto que não tá bom assim na nossa vida. Pode ser tanto na vida de relacionamento, na vida profissional, na vida financeira, em seus resultados como um todo. E quando você não tem esses hábitos produtivos, a gente emenda com o segundo elemento que eu quero conversar com você, que é o gerenciamento do medo. Isso mesmo, toda mente improdutiva, aquela mente que não tá fazendo tarefas que vão levar a pessoa para o próximo nível, que são tarefas totalmente sem muito propósito, elas se tornam improdutivas, só que ao mesmo tempo elas se tornam muito férteis para o medo. E sabe o que acontece quando uma mente é muito fértil para o medo? Aí os pensamentos, as atitudes e até o que fala acaba retroalimentando aquilo, acaba cada vez mais gerando medo em conseguir atingir um resultado, acaba cada vez mais gerando medo em dar um passo à frente. Eu costumo dizer que a zona de conforto é o espaço mais desconfortável que uma pessoa pode estar. Só que o que acontece? Ela conhece aquele estado que ela está. Por mais que a pessoa esteja no momento que ela não quer, tendo as atitudes que ela não quer, tendo os pensamentos que ela não quer, mas ela conhece aquele terreno. E aquela zona de conforto, apesar de ela ser extremamente desconfortável, ela fica lá porque é um ambiente que ela conhece. Então quando você gerencia o seu medo, não que você não vai ter medo de nada, mas começa a analisar quais são os seus pensamentos, quais são as suas atitudes, o que você fala no dia a dia. O que você pode mudar com relação a isso? E você começa a deixar de lado aquele medo que pode estar impedindo você de atingir o seu próximo nível. E o terceiro elemento é a aprendizagem transformativa. O que é isso? O que esse modelo de aprendizagem pode fazer por você? Tem uma consultoria americana, uma das maiores do mundo, a Ernst & Young, que eles fizeram um estudo que mostrou que
80% das profissões que existem hoje, estou gravando esse vídeo em 2020, daqui em 2030, daqui 10 anos, provavelmente elas não vão existir mais. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos constantemente desenvolver novas habilidades. Tem uma outra pesquisa também que mostra que está cada vez mais comum uma única pessoa, a mesma pessoa, ter 2, 3 profissões ao longo da vida. Antigamente a pessoa se formava em algo, ela ia até se aposentar naquilo. Hoje está mudando muito, o mundo está muito dinâmico. E sabe o que acontece? As pessoas que realmente conseguem atingir o sucesso financeiro, profissional, pessoal, são as pessoas que entenderam isso e que elas sabem que elas precisam estar em constante aprendizado. Hoje o aprendizado, ele é contínuo. Acabou aquilo e você simplesmente se forma, trabalha naquela profissão pela vida inteira. Então começa a partir de hoje a ver como que você pode ter esse aprendizado transformativo na sua vida. Que livro que você pode ler que você pode aplicar algo novo no seu trabalho? Que livro que você pode ler que você pode transformar a maneira que você investe o seu dinheiro, que você ganha o seu dinheiro? Que livro que você pode ler? Que curso você pode fazer? Como você pode aprender uma nova habilidade, que isso pode gerar uma carreira nova para você, pode te levar para um próximo nível que você sequer imaginou. Começa a observar isso. Como eu falei, a zona de conforto, ela é desconfortável, só que a gente está acostumado com ela, por isso que a gente prefere ficar nela. Mas quem entende que tem que sair dessa zona de conforto para entrar na zona de aprendizado, que depois a gente vai para a terceira zona, que é a zona da conquista, aí vale muito a pena. Essas pessoas ficam até viciadas nesse processo e estão em constante aprendizado, constante evolução. E o quarto elemento é para você tomar cuidado com a conectividade tóxica. O que eu quero dizer com uma conectividade tóxica? É como um remédio. Se você tomar ele na dose certa, pode até te fazer bem. Mas se você tomar na dose errada, ele pode te fazer muito mal. Hoje, a gente está a um clique do Instagram, a gente está a um clique do controle remoto para assistir 400, 500 canais da TV, a gente está a um clique do Google para poder pesquisar qualquer coisa. Só que isso é extremamente positivo por um lado, como a gente falou, na aprendizagem transformativa você pode usar a conectividade ao seu favor. Só que muita gente passa horas no Instagram, passa horas assistindo Netflix, passa horas na televisão. E não tem nada de errado com isso, como eu falei no começo para você. Só que o que acontece? Se essa pessoa fica só consumindo aquilo que é tóxico, notícias ruins, ou então fica vendo a vida perfeita de Instagram, que não é tão perfeita assim da maioria das pessoas, e se sente culpado por não ter aquela vida. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que você comparar um palco com o bastidor. Se você olhar o bastidor de um espetáculo de teatro, ele não tem o glamour que o palco tem. A vida das pessoas é exatamente assim. Você não pode comparar o palco dos outros, aquilo que as pessoas postam no Instagram, com o seu bastidor. Então começa a tomar esse cuidado. Não fique o dia inteiro vendo só notícia negativa. Claro, você precisa se informar, mas se informe de coisas boas, de habilidades novas, de conhecimentos novos que vão te fazer bem, que vão te fazer evoluir. Não fique perdendo o seu tempo. Seu tempo é o bem mais precioso que tem. Não perca ele com notícias negativas a todo momento, com informação irrelevante que não vai fazer diferença para sua vida, às vezes pode até te atrapalhar. Então esses são os 4 elementos que eu queria conversar com você, que você trabalhando eles não é algo que você vai fazer da noite para o dia, mas se você começar a desenvolver esses 4 elementos, você começa a aumentar gradualmente a sua imunidade mental e com isso você vai estar preparando sua mente, preparando o seu cérebro para você conseguir conquistar os seus objetivos, você conseguir se concentrar com mais facilidade, você conseguir ser muito mais produtivo em seus dias. Então é isso, um grande abraço e sucesso!